tarde, irmãos. O Pai do Senhor Jesus para todos vocês. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, diz assim: Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Aos nossos irmãos que têm nos acompanhado em toda essa história do livro de 1 Reis, perceberam que durante uns 3 a 4 domingos nós estivemos tendo um personagem chamado Jeroboão como personagem principal das histórias contadas pelo narrador. E nós aprendemos muito a respeito da vida deste homem e de como não devemos nos comportar diante do Senhor. Jeroboão foi um exemplo muito negativo e trouxe muitos pecados para as 10 tribos. De tantos que Deus levantou algumas dificuldades para essas 10 tribos, e por causa de Jeroboão, as coisas irão se degringolar cada vez mais. Não vai haver respiro, não vai haver refúgio para essas 10 tribos. Os irmãos vão ver no final das contas aonde eles vão parar. Surge-se aqui uma pergunta: se essas 10 tribos se separaram da casa de Davi, se elas se divorciaram completamente da casa de Davi, dizendo que não tinham mais parte com a casa de Davi, desprezando o culto ao Senhor, o templo ao Senhor, os sacerdotes do Senhor, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, se elas fizeram isso, quem sabe então as 2 tribos vai fazer diferente. Esse é o nosso desejo, né? Quem está lendo quer ver alguma coisa boa. Quem está lendo a história quer ouvir assim: felizes para sempre. A gente tem essa perspectiva de que tudo vai terminar bem. Mas espera aí, irmãos, a história está só começando. Então, daqui que ela termine, a gente vai ver cabeças rolando e coisas muito negativas. Mas a nossa expectativa é que as 2 tribos, não se divorciando da casa de Davi,
as duas tribos continuando com o templo do Senhor, as duas tribos continuando com a religião revelada, as duas tribos continuando se submetendo à palavra de Deus, elas vão fazer diferente daquilo que as 10 tribos fizeram. Roboão, certamente, filho de Salomão, fará diferente daquilo que Jeroboão fez. Vamos ver. Vejamos o que vai acontecer. Primeiro, para que a gente responda a tudo isso, meus irmãos, a gente tem que ver aqui como o autor sagrado apresenta para os seus leitores a identidade do personagem principal. O personagem principal dessa história, nós já sabemos que é Roboão. Como que o narrador apresenta para todos nós esse indivíduo? Como que ele descreve a identidade dele? Quem Roboão era? No versículo 21, o texto diz: Roboão, filho de Salomão. Aqui, meus irmãos, nós já temos uma informação muito importante. De onde veio esse cara? Ele caiu de paraquedas. Quando você continuar lendo a descrição de como as pessoas reinavam sobre as 10 tribos, você vai ver desgraça sobre desgraça. E de repente alguém se levantou contra o rei, traiu ele e matou. Caiu de paraquedas. Não era para estar ali e acabou estando ali. Mas Roboão não. Roboão, ele procede da linhagem real. Roboão procede da casa de Davi. Roboão não usurpou o trono como Absalão quis fazer na época de Davi. Roboão era o legítimo rei de Israel. Por quê? Porque ele procedia de seu pai Salomão. E percebam, meus irmãos, que ao apresentar para nós Roboão, o autor sagrado diz que ele tem um pai que leva um nome grandioso, que no caso é Salomão. Todos nós já sabemos quem foi Salomão, como que a Bíblia apresenta Salomão sendo o homem mais sábio do mundo, que acabou tornando-se louco por causa de suas idolatrias, levado por suas esposas. Nós já aprendemos sobre isso. Nós já temos uma informação. De onde ele vem? Vem da casa de Davi. Quem é seu pai? Salomão, um homem muito sábio. E por essa frase, nós já poderíamos deduzir que ele teve oportunidade de aprender muito aos pés de seu pai. Porque ele vivenciou, ele viveu nos tempos áureos do reinado de Salomão. Daquele tempo da idade de ouro, quando toda a economia de Israel era abundante. Ele deveria ser alguém que teria aprendido com os acertos de seu pai e com os fracassos de seu pai. Ele deveria ter aprendido com os acertos do pai e repetido esses acertos. E os erros ele deveria ter não cometidos, já que ele entendeu qual foi o fim de seu pai. Percebam também, meus irmãos, que o texto apresenta a mãe de Salomão. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque na cultura judaica, quando um escritor judeu repete uma informação, ele quer chamar a atenção daqueles que estão lendo. E quando eu estava lendo esse texto, uma pergunta me surgiu, das duas uma. Ou esse cara esqueceu que já tinha dado essa informação, ou ele quer chamar a nossa atenção. Vejam como é que diz o versículo de número 21. Olha só. Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, tinha 41 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Olha aí a outra informação que ele vai dar, qual é? Sua mãe, uma amonita, chamava-se... Aí ele continua,
é interessante, essa informação aqui, se ela tivesse somente aqui, ela poderia não representar muita coisa, já que o autor acabou de falar do nome do pai, ele poderia agora falar do nome da mãe. Só que é esquisito isso, porque para um autor colocar na sua crônica o nome de uma mulher, na cultura aqui era difícil isso acontecer. Se ele coloca o nome de uma mulher, é porque há algo importante aqui. Esse personagem é importante. Só isso já deveria chamar a nossa atenção, pelo simples fato dele narrar, ditar o nome de uma mulher. Só que não é só isso que ele faz. Ele continua descrevendo o texto, e lá pelas tantas, descrevendo o texto, parece que ele repete a mesma coisa. Continue lendo o texto, irmão. Versículo 31. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. O que essa frase tem a ver agora com isso aqui? Lá no começo poderia ter sentido. Por quê? Porque no começo o autor está descrevendo de onde Roboão vinha, da casa de Davi, filho de Salomão. Por isso, quem sabe, é normal que não é ele colocar o nome de sua mãe. Tem lógica, porque ele está falando de onde ele vem. De onde ele vem? Salomão e sua mãe, Naamã. Sua mãe é uma amonita, ok? Só que lá no versículo 31, essa frase está completamente descabida. Ela não tem sentido aqui, ela não se encaixa aqui. Lê de novo. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Ponto. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. Vocês percebem comigo? Vocês estão indo comigo, irmão? Tem nada a ver essa frase. Logo, como a gente crê na inspiração de Deus com relação às Escrituras, nada que foi posto no texto foi posto aleatório. Tudo que está aqui tem sentido e tem ensinamento. Logo, a gente entende que o cara não cochilou, ele não estava dormindo, cochilando, escrevendo, de repente cochilou, esqueceu que já tinha dado essa informação e colocou de novo. Não. Ele quer dizer algo. Ele quer trazer para nós uma informação muito importante, irmãos. E qual será? Qual será a informação que esse escritor sagrado quer dizer? Se vocês puxar um pouquinho pela memória e lembrar das exposições que foram feitas aqui no culto, quando nós falamos de Salomão, vocês irão lembrar do que aconteceu com Salomão. Por que Salomão foi levado para a idolatria? Vocês se lembram disso, irmãos? Se não, pastor, eu não me lembro. Então tá certo, então volte, por favor. Volte para o capítulo de número 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Muitas mulheres? Estrangeiras. Aí pegando aí a deixa, irmão. Tudo tem sentido. Eram mulheres moabitas e mulheres amonitas. Olha, Naamã era da onde? De Amon. Amonita. O texto lá diz que ela era amonita. Olha o que o texto vai dizendo. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Dentre essas amonitas, nasceu quem? Roboão. Roboão procede de Salomão, casado com uma dessas mulheres amonitas. E qual é o problema disso, pastor? Continue lendo o texto, por favor. 2. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Vocês não podem fazer isso, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus. Olha o que Deus diz. Deus já tinha dito para os israelitas: vocês não podem tomar mulheres para si dessas nações.
Porque se vocês fizerem isso, elas vão desviar vocês para a adoração falsa. Continue lendo o texto. 3. Aí não se escandalize com isso não. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Suas mulheres o levaram a desviar-se. 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe. Camus, se vocês quiserem ficar inteirado com relação a essa divindade, como era feita a adoração dele, procure aí, eu já falei sobre isso. Mas não é de Camus que nós estamos falando. E para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Irmãos, por favor, vá comigo. Quem era a mãe de Roboão? Uma amonita. Na cultura amonita, a divindade que os amonitas adoravam era Moloque. Quando Salomão casa-se com essa mulher, ele traz essa mulher para dentro da sua casa, correndo o perigo de se desviar-se. Aconteceu isso com Salomão? Se desviou. Pronto. Só aí é suficiente para você começar a entender por que Roboão vai provocar o zelo de Deus. Por que Roboão vai desviar as duas tribos? Ele é o legítimo rei porque é filho de Salomão. Só que de onde ele vem? Quem ensinou a falsa religião para ele? Por que ele levou a idolatria para as duas tribos? Antes o texto mostra para nós o que foi que Salomão fez, trazendo para sua casa alguém que não deveria trazer. Lá em Deuteronômio, eu quase não tenho tempo para falar sobre isso, mas lá em Deuteronômio tem uma regra que Deus dá aos israelitas para que ele não deixe entrar na assembleia nenhum amonita. Olha só, Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 diz assim: nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Porque eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, da Mesopotâmia, para pronunciar maldições contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um trato de amizade com eles, enquanto vocês... Olha a lei que Deus tinha dado. Olha a regra. Olha a regra. O que Salomão faz? Casa com a amonita. Tem um filho com ela. Bota o nome do indivíduo, do miserável, de Roboão. O tempo passa. Salomão morre. Meu Deus, é claro que isso vai dar problema. É claro, isso é evidente, está claro isso, irmãos. O autor quer trazer a nossa atenção para essas informações. De onde ele vem? É legítimo, é filho de Salomão. Mas de onde mais? Sua mãe é uma amonita. Vai dar problema. Vai dar problema. Meus irmãos, nenhum de nós deveríamos nos admirar quando as coisas começam a se tornar feias, quando elas iniciaram mal. Quando você constrói uma casa direitinho, fazendo os alicerces como tem que fazer, quando você não inicia do teto, quando você faz os alicerces direitinho, e aos pouquinhos em cima do alicerce vai colocando tijolo após tijolo,
viga após viga, estruturando todas as paredes, até que o teto sejam colocados. Se essa casa for construída de forma correta, desde o início respeitando a estrutura, ela não vai cair. Ela vai permanecer firme. Entretanto, irmãos, se as regras não forem respeitadas, se o pedreiro for irresponsável, se ele não fizer as devidas amarrações, à torta e à direita começar a levantar a parede, sem fazer amarrações, aquela casa, ela tem hora e tempo certo para cair. A vida é assim, irmãos. A vida é desta forma. O problema é que parece que a gente não aprendeu isso. Nós não aprendemos isso. Davi e Salomão deveriam ter aprendido que eles não deveriam trazer esse tipo de coisa para perto de si, porque eles iriam contaminar Israel. Olha, meus irmãos, será que a gente não aprendeu pelas Sagradas Escrituras que a gente não deve se pôr em jugo desigual? Será que as Sagradas Escrituras não diz que comunhão há a luz com as trevas, Deus com Belial? Eu sei que esse texto que agora eu vou falar não tem muito a ver com amizade, né? As más conversações corrompem os bons costumes, mas o princípio aqui pode se aplicar. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a influência é algo poderoso. Por que que o autor do Salmo número 1 diz: olhe, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Vejam a progressão: anda, detém, se assenta. É algo progressivo. Você vai se acostumando, você vai se habituando com aquilo que é errado. Antes, lá no começo, não tinha nenhum problema. Aí você achava que dava para fazer alguns contornos, quando de repente você está se assentando, concordando com tudo aquilo que o ímpio fala. Cuidado, irmãos. Cuidado. A influência é algo poderoso. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as amizades que você faz. Cuidado com as informações que você traz para você. Cuidado com aquilo que você põe diante de seus olhos, diante de sua vista. Porque talvez isso não vai prejudicar agora, mas vai prejudicar na frente. Vai prejudicar na frente. E eu poderia abrir um aspas aqui para falar de exemplo de pais para com os filhos, mas isso vai ficar para a próxima mensagem, porque a próxima mensagem vai falar sobre isso. Mas por enquanto, nós estamos diante de um texto que apresenta a identidade de Roboão como sendo filho legítimo de Salomão e legítimo rei ao trono de Israel, mas também ele vem de uma mulher chamada Naamã, que era amonita, proibida pelo Senhor de estar comungando lá com os israelitas. Deu em quê? Vai dar isso aqui que a gente vai falar agora. Versículo de número 15, irmãos. Leiamos, por favor. Aliás, nós aprendemos a identidade de Roboão, agora vamos ver os desvios do rei Roboão. E eu quero voltar para vocês para o capítulo 12 de 1 Reis, e vocês não precisam ler, já que eu já preguei sobre ele. Do que é que esse texto fala? Esse texto mostra, lá no capítulo 11, Salomão morrendo, e logo no versículo 1 do capítulo 12, Roboão assumindo o trono. Qual é a primeira atitude que Roboão vai ter? Roboão deveria entender que o reino não é dele, que o reino é de Deus. O reino pertence a Deus. As 10 tribos pertencem a Deus. Logo, Roboão deveria se preocupar com o reino. Se havia aqui uma queixa legítima do povo, Roboão deveria atender ao povo. Mas o que Roboão faz?
Roboão, ele caminha no caminho do egocentrismo. Roboão diz para esse povo que se seu pai castigou o povo com chicote, ele iria castigar agora o povo com escorpiões. Por causa de quê? Porque o povo tinha uma demanda, que demanda alivia os tributos sobre nós. Pois se tu fizeres isso, nós vamos te servir o resto da nossa vida. O que Roboão fez? Não, senhor, eu quero é mais. Em quem ele estava pensando? Em si mesmo. Quando o povo mais precisou de Roboão, este rei só conseguia ter olhos para o seu próprio umbigo, desprezando completamente as necessidades dos súditos do reino que Deus havia plantado. Nós estamos diante de um homem que não aprendeu que o reino existe para a glória de Deus, e que os súditos deste reino que servem a Deus devem ser bem tratados. O reino não existe só para o rei. O reino existe para que Deus seja glorificado e para que todo o povo seja abençoado. Mas Roboão só consegue enxergar ele. Egoísmo. Extremamente egocêntrico. Segunda coisa que a gente aprende, a gente pula o capítulo 12, que vocês já viram isso. Mas vejam no versículo 23 do capítulo 14, como que esse homem caminha. Nós já vimos que ele caminha no caminho do egocentrismo, achando que tudo gira em torno do seu umbigo, logo ele quer tudo para si e nada para o povo. No versículo 22 o texto diz assim, do capítulo 14, irmão. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e porte sagrado sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Qual é o caminho que esse homem segue? O mesmo caminho de Jeroboão. Irmão, a progressão é normal. Quando alguém começa a olhar só para si, fará de si seu próprio Deus. Suas vontades, seus desejos serão o padrão de todas as coisas. Roboão agiu assim. A sequência desse tipo de coisa é começar a ser idólatra, fazer apenas os seus desejos. Roboão, ao rejeitar a verdadeira adoração de Deus, ele liderou o povo de Judá em todas as práticas idólatras. Veja que o texto diz que eles construíram para si altares. Claro que lá, o que a gente vê aqui é a idolatria sendo permeada nas duas tribos. Salomão foi idólatra, Salomão se desviou por um tempo, Salomão acabou caindo em alguns pecados de idolatria, só que o negócio não estava tão feio como está agora, porque o texto diz que eles pegaram todos os altos montes e em todos esses montes eles construíram postes ídolos, construíram altares para adorar os seus diversos deuses. Enquanto Salomão construiu o altar para Moloque e para Camus, que o texto diz, Roboão triplicou isso. Moloque e Camus não foi suficiente. Eles tinham necessidade de adorar mais outros deuses. Só Camus e Moloque não adiantava, tinha que adorar outros deuses. Esse é o caminho de Roboão. Um homem criado na casa real, filho do homem mais sábio do mundo, que quando sobe ao trono, age como um menino mimado, egocêntrico. Tudo gira em torno do seu umbigo. Nada a ver com o povo. O povo que se lixe.
Ele quer que suas vontades sejam feitas. Esse tipo de atitude vai desembocar em outra. Que em outra? Idolatria. Porque quando ele perceber que ele não é Deus, ele vai procurar outras divindades para satisfazer a sua alma. Já dizia Calvino que o homem tem no seu coração a semente da religião. Ele tem a necessidade de adorar. Quando ele olha para si e se não se satisfaz, ele procura outros meios para se satisfazer. Assim foi Roboão, irmãos. Não satisfeito consigo mesmo, procura a sua satisfação, prostrando-se diante de outras divindades. E lembre-se, o rei sempre levará os outros à idolatria. Se for um bom rei, vai liderar o povo para a presença de Deus. Se for um mau rei, vai levar o povo para distante de Deus. O rei é a figura do povo. O rei é a apresentação do povo. O que o rei é, o povo será. Está claro para nós em tudo aqui. Enquanto Davi adorava a Deus, toda a nação adorava a Deus. Enquanto Salomão adorava a Deus, toda a nação adorava a Deus. Quando Salomão se desviou, toda a nação se desviou. Quando Roboão sobe ao trono e se desvia completamente da vontade de Deus, toda a nação se desvia. Nós não estamos falando apenas de homem. Deus tem compromisso com a nação e toda a nação está dizendo. Quando eu falo nação agora, lembre-se, irmão, por favor, quando eu estiver falando de nação a partir desse momento, eu estou falando de quê? Das duas tribos, Judá e Benjamim. Então nós temos aqui os caminhos que Roboão seguiu: egocentrismo e idolatria. Mas vejam ainda o que diz o versículo de número 24. Olha só. Havia no país até prostitutos cultuais. Vejam que a palavra até aqui, dita pelo narrador, ele está aqui causando uma admiração. Para o autor, isso aqui é um absurdo. Não tem aqui comparação àquilo que Salomão fizera, porque enquanto Salomão fizera altares para Camus e para Moloque, Roboão, ele começou a praticar a idolatria cananeia. Porque Moabe e Amonitas, eles não eram nações cananeias. Mas as nações cananeias, vocês se lembram que quando você lê lá Gênesis, você vai encontrar o texto dizendo assim: vou levar vocês para o Egito, depois vou trazer vocês de volta para cá, e vou expulsar essas nações daqui, o Eveu, o Cananeu, o Eteu. Vocês se lembram desse texto? É tudo com eu, né? O eu. As nações cananeias, elas adoravam uma certa divindade chamada Baal, Azera, Astarote. Essas divindades eram corriqueiramente cultuadas pelas nações cananeias. E a forma como era feita a liturgia cananeia era debaixo de muita prostituição. Isso era algo absolutamente normal. Como era que era feita a adoração a Baal? Simples. Para o adorador a Baal, Baal era aquele que mandava chuva. Era o Deus da fertilidade. Logo, o que acontecia? A adoração a Baal era feita em torno de coito de homem para com a mulher. No coito do homem para com a mulher haveria a fertilidade. Quando eles faziam aquilo, eles estavam representando a divindade Baal, mandando chuva para que as flores do campo pudessem florescer e dar os seus frutos. Prostituição era algo absolutamente normal para a religião cananeia. O que Roboão está fazendo aqui? Roboão, irmãos, ele trouxe esse tipo de adoração para as duas tribos. Não era mais apenas adoração a Moloque e adoração a Camus. Agora, o jeito de se cultuar, o jeito de se adorar, o jeito de ser religioso era prostituição. Absurdo. Algo que contrariava completamente aquilo que Deus já havia dado, o mandamento.
Não deveriam haver esse tipo de prática na nação de Israel. Meus irmãos, a adoração aqui envolvia prostituição grotesca. Os adoradores dessas divindades simplesmente deitavam-se uns com os outros, a fim de cultuar a sua certa divindade. E vejam que o versículo 24 dizia: o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Olhe, o povo se envolvia, havia aqui um esforço da parte do povo de se envolver com essas coisas. O rei promulgava, deixava, não perseguia esse tipo de prática, não condenava esse tipo de prática, e o povo então se envolvia com todas essas práticas. Você já imaginou esse absurdo, irmãos? Esse foi o caminho de Roboão. Infelizmente, meus irmãos, esse é o caminho que muitas pessoas têm seguido. Alguém pode dizer assim: que coisa terrível, que coisa grotesca, que absurdo, ainda bem que eu não sou assim. Bom, glória a Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, parece que não é isso. Porque esse é o caminho que muitas pessoas têm seguido. A nossa geração é uma geração de pessoas que só pensam em si. Elas são extremamente egocêntricas. Elas vivem para si. Louvado seja eu, bendito seja eu, seja feito minha vontade. O mundo tem que girar em torno do nosso umbigo. Ah, como nós amamos a nós mesmos, irmão. Isso é um fato. Nós somos muito egocêntricos, irmãos. O caminho que esta geração tem caminhado é o caminho do ego, do egoísmo, em que se pensa mais nos outros, sequer oram pelos outros, e se oram de forma muito descuidada, porque tem a oração como um certo tipo de dever, e então começam a orar, mas não há propósito, não há choro, não há busca, não há vontade de ajuda para com o outro. Egoísmo. Esta é a nossa geração. E seja verdadeiro, meu irmão, seja honesto, porque quando a gente está diante de Roboão, a gente acusa Roboão, a gente critica Roboão, mas será que as nossas atitudes não são semelhantes a Roboão? Bom, se não for, nós seguimos outro caminho, que é o caminho de nosso mestre, do verdadeiro e legítimo rei. O verdadeiro e legítimo rei, ele não é egoísta, ele não é egocêntrico, ele procede da casa real de Davi, ele é o legítimo rei ao trono. O verdadeiro e legítimo rei, estando em seu estado de glória, tendo a forma de Deus, não se agarrou a isso, não se apegou ao seu direito de que todos os adorem, mas ele esvaziou-se dessa glória, e tendo se achado em forma de homem, forma de servo, ele humilhou-se até a morte, e até a morte de cruz. Esse texto está em Filipenses capítulo 2, mas não é assim que ele começa. O texto começa com Paulo dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas não é ainda assim que ele começa. Como é, pastor? Vá lá, irmão, por favor. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar,
o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. 3, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si. Considere. 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos irmãos. Irmãos, está claro isso? Se você for honesto, você fará uma avaliação do seu modo de pensar, da sua preocupação pelos seus irmãos, do tanto que você ama seus irmãos e do tanto que você se doa pelos seus irmãos. Se não, a melhor atitude sua agora é: eu sou Roboão, eu estou andando no caminho de Roboão, eu só penso em mim mesmo, eu só quero que meus desejos sejam realizados e nada mais. Estou pouco me lixando com os desejos dos outros, com os interesses dos outros. Mas nossa geração é egoísta. Nós somos egoístas. E o egoísmo nos levará a outro caminho. Que caminho? O caminho da construção de nossos próprios altares. Ao ser egoísta, nós colocaremos diante do altar o nosso ego, nossa vontade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum ídolo permanece para sempre. Os ídolos caem. Os ídolos se desmoronam. E quando os ídolos se desmoronam, irmãos, a satisfação se desmorona. E o prazer, a alegria que antes poderia haver em nosso coração, não havendo mais, nos levará a procurar outro tipo de satisfação. Qual será? Qual será, irmãos? Prostituição. Vocês sabiam disso, irmãos? Quem é egoísta não permanece apenas no egoísmo, mas começa a construir altares para si. E quando esses altares caem, ele fica a ver navios e atribulado porque supostamente não está satisfeito. E o único lugar que possivelmente encontrará a sua satisfação é nas pornografias, nas prostituição, os olhos olhando para o que não devem ver, cobiçando o que não deve cobiçar. Quem é você? Qual o caminho que você tem andado? Analise sua vida hoje. Perceba o que não é desta forma que Deus quer que você caminhe. Deus exige que você tenha a mesma atitude de Cristo, submetendo-se uns aos outros, procurando satisfazer não apenas seus desejos, mas os desejos de outros, adorando ao único Deus e só a Ele prestando culto, mortificando seu próprio egoísmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mantendo uma vida desta forma, nós manteremos uma vida de santidade, uma vida casta, uma vida pura, uma vida reta, uma vida que anda no caminho de Deus. Se você não fizer isso, você vai despertar em Deus um negocinho que não é bom, não. Ah, mas Deus é amor, pastor. Verdade, Deus é amor. Deus é amor. Mas olha o que esse povo despertou. Esse povo despertou algo em Deus chamado ciúme. Ai, pastor, Deus tem ciúme? Tem. Deus tem ciúme. Ai, pensei que ciúme era uma palavra feia. Não, irmão, é muito bonito. A palavra ciúme é zelo. Zelo. Ah, mas meu marido tem ciúme de mim que não tem nada. Isso aí não é ciúme não, isso é loucura. Ciúme é zelo. Um marido, ele zela pela sua esposa. A esposa zela pelo seu marido. O problema é que o ciúme ganhou uma conotação negativa. Mas quando o ciúme tem sentido, ele é coerente. Ora, se eu estou vendo que a minha esposa está andando em caminhos que vai levá-la a lugares errados, o que eu vou fazer? Deixa ela. É isso? Não, eu amo ela. Logo, eu vou zelar por ela. Eu tenho ciúme dela.
Vá para aí não. Isso é ciúme, isso é zelo. Veja o que esse povo fez. Provocou em Deus zelo. Ah, irmão. O marido não é muito bom ter ciúme, a mulher também não é muito bom ter ciúme, porque a gente não sabe lidar com essas coisas não. Mas Deus sabe. Ah, Deus sabe lidar. No Monte Sinai, meus irmãos, Deus e Israel entraram em aliança que resumia-se assim, ó. Deus disse para Israel: de minha parte eu vou abençoar vocês, e aonde quer que vocês andarem, eu estarei com vocês. Esse foi o trato que Deus fez com Israel. Israel, tu serás o nosso único Deus, e por isso só a ti nós obedeceremos. Essa foi a aliança. Deus casou com Israel no Monte Sinai. Deus disse: eu serei o Deus de vocês, abençoarei vocês aonde quer que vocês andarem. E Israel disse: o Senhor será o nosso único Deus, e nós obedeceremos a ti somente. Aliança, contrato, acordo que os dois fizeram com o outro. Se não cumprir, peia. O trato dessa aliança, o que o trato da aliança dizia lá em Deuteronômio capítulo 29? Se vocês me obedecerem, eu serei com vocês, andarei com vocês, farei frutificar a videira de vocês, abençoarei vocês extremamente, vocês serão cabeça e não cauda. Mas, vocês já viram isso? Se vocês não me obedecerem, vou jogar maldição sobre vocês. O inimigo que se levantar contra vocês vai exterminar vocês, acabar com vocês. Eu vou levantar as nações para derrotar e envergonhar vocês. Foi o que aconteceu com esse povo, irmão. Vocês lembram aqui, ó, versículo de número 12. Aliás, versículo de número 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Se você ler 2 Crônicas capítulo 12, que é o mesmo texto, é sinótico, mesmo texto, fala do mesmo assunto, você vai ver que lá no texto, o texto diz assim: e Deus levantou Sisaque contra Roboão. Quem levantou Sisaque? Deus. Provocou Deus? Vai levar. Outra coisa que acontece no versículo 27, meus irmãos, diz assim o texto: por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e o entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio. Imagina aqui, irmãos, vocês leram, vocês já viram tudo na história de Salomão, como o esplendor do reinado de Salomão era algo magnífico. As nações vinham de lugares longínquos para ver o ouro de Salomão. Tudo era belo. A época do ouro, idade do ouro. Eles têm mais ouro não. Não tem mais ouro, irmão. Tem o quê? Bronze. O que é bronze? O que é bronze comparado a ouro, irmão? Nada. O que o autor está dizendo? Provocou? Vão empobrecer. Provocaram a minha ira, vou levantar o inimigo contra vocês. Provocaram o meu ciúme, a riqueza de vocês vai voltar para o Egito. Irmão, isso aqui é interessante. Isso é muito interessante. Por que, pastor, que é interessante? Porque vocês se lembram que quando os israelitas saíram do Egito, foi que eles levaram do Egito? Você lembra, irmãos? Ouro, prata, levaram a riqueza do Egito. Vocês se lembram disso? Lá em Êxodo, capítulo de número 12 e 13, quando os israelitas saem do Egito, eles saem riquíssimos, cheios de ouro, lá da terra do Egito. O que está acontecendo aqui? O ouro está voltando para onde? Para o Egito. Que ironia, irmão. Isso é uma ironia muito grande. O autor está dizendo: olha, vocês serão tão envergonhados que a riqueza que eu dei a vocês vai voltar. Não terão uma riqueza. Provocou minha ira? Vai ter seus bens estornados. Outra coisa que diz o versículo de número 30 do capítulo de número 14: houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E a palavra constante aqui, meus irmãos, traz a ideia que durante todo o reinado de Roboão, houve conflitos na fronteira com as outras 10 tribos de Israel. Não houve paz. Você imagina o que é um reinado que não há paz, irmãos? Não há paz. O rei não pode sentar no trono tranquilo. Todo dia tem que estar preocupado porque tem alguém invadindo a fronteira. Não há paz. A qualquer hora e a qualquer momento, um inimigo pode entrar nas fronteiras e atacar Jerusalém. 3 coisas que acontecem porque essas 2 tribos provocaram o zelo do Senhor. Primeiro, foram derrotados
porque achavam que não poderiam ser derrotados. Segundo, foram empobrecidos na mais indigna miséria. Terceiro, não tinham paz em nenhum momento. Irmãos, eu vou terminar levando vocês para algumas aplicações que eu quero que fiquem gravados na cabeça de vocês, na memória de vocês. Vejamos quais são essas aplicações. Primeiro, os pais devem ter o cuidado de ser exemplo para os seus filhos. Quem era a mãe de Roboão? Uma amonita, que pela descrição do texto adora a Moloque. O que Salomão fez durante o percurso do seu reinado? Caiu na idolatria. Consequência, o filho será um idólatra. Irmão, isso aqui deveria fazer com que você perdesse seu sono durante a semana todinha. Deus está puxando as nossas orelhas para que acordemos. Os pais devem ser exemplo de santidade aos filhos, exemplo de dedicação aos filhos, exemplo de pureza aos filhos, exemplo de dar importância a valores reais aos filhos. Porque se você não fizer isso, a probabilidade de seu filho seguir seu caminho, meu irmão, é de 99%. De 99%. E depois não me venha com choromelo, com choro, dizendo: ai pastor, não entendo porque meu filho não gosta de ler a Bíblia. Olha, meu irmão, um pai chega para mim e diz: não entendo porque o meu filho não gosta de ler a Bíblia. Eu olho para ele, dá vontade tanto de puxar a orelha dele, arrancar assim. Por que será? Por que será? Será que esse filho vê a primeira hora do dia o pai se acordando e a primeira coisa que ele faz é abrir a Bíblia? Será que o filho vê nas últimas horas do dia as últimas coisas que o pai faz e o filho vê é ele lendo as Sagradas Escrituras? Será que esse filho tem o hábito de todas as vezes, antes de comer, o pai levanta o seu alimento e agradece a Deus pela dádiva de ter aquilo dentro do seu lar? Será que o filho é habituado todas as vezes, ao terminar o culto, na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ou sábado, sei lá que dia for, o pai sentar com o filho, abrir a Bíblia e dizer: vamos lembrar aquele que foi ensinado domingo? Não. Então não me venha com choromelo. Você é um péssimo pai. Péssimo pai. E agradeça a Deus. Se seu filho ainda está na igreja, agradeça a Deus. Porque o futuro dele, eu não vou nem profetizar, porque se eu profetizar, mas a probabilidade do mundo ganhá-lo, meu irmão, é de 100 para 1. A probabilidade dele permanecer aqui é de... O exemplo dele não é o pastor, o exemplo dele não é o líder, o exemplo dele sabe quem é? É você. É ele que fica, é você que ele fica olhando direto. É você. Ele fica olhando, vendo se você dá importância às coisas que têm importância. Se você simplesmente tem momento que negocia. Vou para o culto hoje não. Não, por quê? Não, porque eu quero ir para acolá. Aí ele fica vendo. Ele fica vendo esse jeito de negociar aquilo que é importante. Não, hoje eu não vou ler a Bíblia não. Aí ele fica vendo, olhando. Quando ele estiver na idade de simplesmente agir com suas próprias vontades, o que você acha que ele vai fazer? Aprendeu a negociar e vai negociar tudo isso. Aí você vai chegar na igreja, arrancar cabelo e dizer: onde foi que eu errei, pastor? Segunda coisa, o jugo desigual provoca rachaduras terríveis. Se os pais devem ser exemplos máximos para os seus filhos, uma outra aplicação que nós tiramos desse texto é: se você não se ater a isso, uma hora ou outra, jugo desigual provoca uma carga insuportável. O que é o jugo desigual? O jugo desigual era uma canga que era colocada sobre um jumento. Se houvesse um lado mais pesado do que o outro, o que acontecia com a carga?
ela caía, ela pendia. Jugo desigual é isso. Não dá para suportar um jugo desigual. Até dá para levar por um certo tempo, mas logo, logo, esse jugo vai quebrar. Então, jovem, escute uma coisa. Cuidado. Quer namorar? Namore com luz. Quer casar? Case com luz. Quer fazer negócio? Faça negócio com luz. Porque logo, logo, o jugo desigual vai provocar essas rachaduras. E você não será inocente, porque a Bíblia está lhe ensinando essa noite. Terceiro, valorize aquela a quem Deus colocou o seu nome, que é a igreja. Quarto, caminhe no caminho da generosidade, não seja egocêntrico. Aprenda a sempre dar importância aos outros. Aprenda a dar valor aos outros, ao melhor prato aos outros, o melhor pedaço aos outros, o mais refrigerante aos outros, o suco maior aos outros. Deixe que os outros lhe dê. Não seja fariseu que sempre procura os melhores assentos. Procure o assento lá do canto e deixe que os outros lhe chamem. Dê importância aos outros, que os outros cresçam e que você desapareça. Não seja egocêntrico. Quinto, caminhe no caminho da verdadeira adoração. Seja bíblico. Se atenha à religião bíblica. Adore somente a Deus. Coloque no seu coração em que você deve andar naquilo que a palavra de Deus diz e não no caminho da idolatria. Sexto, caminhe no caminho da pureza sexual. Ande puro. Não coloque diante de seus olhos imagens que vão ficar fixadas na sua mente. Caminhe no caminho da pureza. Caminhe no caminho da santidade. Faça como Jó. Farei com os meus olhos um acordo. Não colocarei diante deles aquilo que não agrada ao Senhor. Faça esse acordo. Sétimo, não provoque o ciúme de um Deus santo. Pelo amor de Deus, não faça isso, não provoque. Pelo amor das 7 chagas de Cristo, não provoque Deus. Não provoque Deus, isso é loucura. Logo, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus ciumento, que fez uma aliança conosco através de seu Filho Jesus Cristo. Somos dele por direito, fomos criados por ele, fomos comprados por ele, fomos adotados por ele. Neste caso, ele exige que todo o direito seja dado a ele. Nossa lealdade total é dada a ele. Então, cuidado com o pecado que lhe rodeia. Se você voltar-se para a adoração de outros deuses, se fizer do seu próprio prazer o maior objetivo de sua vida, se você amar o seu dinheiro como se ele fosse seu Deus, se você guardar rancor ou orgulho em seu coração, se guardar qualquer outro pecado em seu coração, então prepare-se, porque o ciúme de Deus será invocado. Porque o Pai disciplina aquele que ama. Feche seus olhos.